Querido Pai Celeste, começa esse novo dia em oração e gratidão pela graça, pela misericórdia, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Agradeço também pelo deitar, pelo levantar. Agradeço, Senhor, pelo conforto, pelo consolo, pela esperança que arde em nós, Pai, de que um dia viveremos em um novo céu e uma nova terra nos quais habitará a justiça. É bem verdade, Senhor, que antes disso precisamos comparecer diante do tribunal de Deus, para que cada um de nós receba segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Contudo, Senhor, suplico a Ti, nessa oportunidade, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos dar misericórdia, que nós encontremos em Ti essa misericórdia, encontremos em Ti esta graça para socorro em ocasião oportuna. Meu Deus, nos conserve, Senhor, nos conserve nos Teus caminhos e conserva também os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Nos ensine também a como aproveitar o tempo de graça que nos resta para confessar e abandonar toda a imundície de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder abrir a Bíblia, abra em Daniel capítulo 7, vamos ler os versos 9 e 10, que diz: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Isso quer dizer que no céu existem livros, não somente um, aqui está no plural. Abriram-se os livros, livros de registros, livro da vida, livro memorial. Lá em Malaquias o Senhor fala sobre um livro memorial, na verdade. E esse ancião de dias aqui é o próprio Deus. Aqui no versículo 13 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel falando, né? E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Este Filho do Homem aqui é Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Gostaria também de ler com vocês o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Existe um juízo, e esse juízo iniciou-se já, né? Esse juízo é conhecido como juízo pré-advento, porque é antes da volta de Cristo. E eu estava fazendo um devocional, uma meditação, um estudo, né? Um pequeno apanhado. E eu meditei nesses textos bíblicos, meus amados, e me impressionei com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor requer de cada um de nós. E não sei quantos de vocês já ouviram falar do dia da expiação. Existe um texto bíblico lá no livro de Levítico, capítulo 16, que descreve o dia da expiação. E nesse cerimonial típico, né, somente os que iam a Deus, perante Deus, com confissão e arrependimento, e cujos pecados, né, por meio do sangue da oferta que eles levavam, que era um cordeiro, que era um carneiro, que era um novilho, que era uma pomba, para aqueles que não tinham condições de levar, né, animais de grande porte. Somente estes que levavam com confissão e arrependimento a sua oferta, e que esses pecados eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. É que tinham seus pecados cancelados naquele dia, 10º dia do 7º mês. Assim, meus irmãos, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, que é o juízo que nós estamos vivendo agora, os únicos casos a serem considerados, que serão investigados, que serão examinados, analisados, são do povo professo de Deus. Lá em 1 Pedro 4,17 diz assim: é tempo de começar
É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então, o julgamento, ele começa pelo povo de Deus. Depois, uma obra distinta, separada, é que será o dos ímpios. Se nós professamos o Evangelho, professamos conhecer a palavra de Deus, que entramos para o serviço de Cristo, como soldados desse exército, arregimentados, para essa batalha, se nós que professamos a Cristo, realmente temos essa ideia do que significa esse tribunal celeste, nós precisamos, meus amados, colocar em ordem a nossa vida agora. Porque o mais profundo interesse manifestado entre os seres humanos nas decisões dos tribunais terrestres, irmãos, é apenas uma pálida ideia do interesse demonstrado nas cortes celestiais, quando os nomes são ali analisados, quando os nomes aparecem diante do juiz de toda a terra, perante o juiz de toda a terra. Então, esses tribunais terrestres é apenas uma pálida ideia daquilo que acontece verdadeiramente no tribunal celestial. E esses livros? Que livros são esses que Daniel relata? São os livros de registro do céu, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens. Queridos, tudo é minuciosamente registrado. Tudo é minuciosamente registrado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes, de acordo com as nossas obras. Porque nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé. Mas nós somos julgados, meus irmãos, pelas nossas obras, correto? E a Bíblia diz aqui em Daniel, que nós acabamos de ler, Daniel 7, verso 9, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Os livros, existem livros de registro. Tudo é minuciosamente registrado, irmãos. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, verso 20, diz assim: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Existem registros. Um anjo registra tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós cremos que tudo é minuciosamente registrado. Filipenses 4:3 diz assim, quando o apóstolo Paulo ele se refere aos fiéis cooperadores do reino, ele diz assim, cujos nomes estão no livro da vida. Seu nome está no livro da vida? O meu nome está no livro da vida? Nós precisamos ter esse nome no livro da vida, para que naquele dia nós possamos ser absolvidos, para que o sangue do Cordeiro de Deus venha a ser ali lançado sobre as nossas afrontas e nós possamos ser assim justificados pela fé nos méritos desse sangue. Amém? É a graça, queridos. É a graça que advém do sangue de Cristo. Mas é necessário que a nossa vida também esteja em ordem, porque tudo será colocado diante do juiz de toda a terra. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Compareceremos, compareçamos, perante o tribunal de Cristo. Iremos comparecer para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O meu apelo para mim e para você nessa oportunidade é: coloquemos em ordem a nossa vida, coloquemos em ordem a nossa casa, casamento, filhos, trabalho, negócios, porque tudo é minuciosamente registrado. Nada passa desapercebido aos olhos daquele com quem devemos prestar contas.